Olá, turma do sexto ano. Vamos para mais uma correção e a correção da revisão, tá? Para vocês se prepararem aí para a avaliação dessa semana. Primeira questão. Mariana escreveu os seguintes números: 2.541, 390, 805, 12.587, 141 e 909. Como ficariam esses números organizados na ordem decrescente? Decrescente significa ser do maior para o menor. Então, organizando, a gente encontra 12.587, 2.541, 909, 805, 390 e 141. Questão de número 2. Quanto vale o algarismo 4 nos números 8.435, 40.250, 5.894? Ora, gente, a própria leitura nos ajuda a definir quanto vale o algarismo 4. Então, em 8.435, ele vale 400. Em 40.250, ele vale 40.000. E em 5.894, ele vale apenas 4 unidades. Questão 3. Cleiton vende sanduíches na escola. Na primeira semana de aula, ele vendeu 519 sanduíches e na segunda semana, 602. Quantos sanduíches Cleiton vendeu a mais na segunda semana? A gente já viu aqui que na segunda semana ele vendeu mais sanduíches do que ele vendeu na primeira. Quando ele quer saber a mais, ele quer saber a diferença, então eu vou aplicar uma subtração. Então 602 menos 519 dá igual a 83 sanduíches. Ou seja, Cleiton vendeu 83 sanduíches a mais na segunda semana do que na primeira. Questão 4. O valor posicional do algarismo 7. O valor posicional é o mesmo que perguntar quanto vale o algarismo na questão 2. Então, o valor posicional do algarismo 7 nos números abaixo possui o mesmo valor? Que valores são esses? Bom, aqui já está a resposta de que não possuem. E aí a gente confere aqui, olha. 8.970. O 7 aqui vale 70, porque ele é aqui da casa das dezenas. 7.005, o 7 vale 7.000, ele é uma unidade de milhar. 12.057, ele vale 7 unidades, porque está na casa das unidades. 705.986, esse 7 vai valer 700 mil, porque ele está aqui na casa da centena de milhar. Questão de número 5. Marque a alternativa que contém o nome das figuras geométricas planas que possuem todos os lados congruentes. E dizer que lados são congruentes é dizer que os lados possuem a mesma medida. Então, na questão 5, a gente encontra como resposta a alternativa C: o quadrado, o losango, o triângulo equilátero e o hexágono regular. O quadrado a gente já conhece, né? Ele já leva esse nome, é um quadrilátero que leva esse nome porque ele tem todos os lados iguais. O losango também tem todos os lados iguais. E por que quadrado e losango tem todos os lados iguais e o que diferencia? No quadrado, todos os seus ângulos internos são ângulos de 90 graus. No losango, não. Ele tem pares de ângulos diferentes. Então, ele geralmente tem dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Ele não vai ter o ângulo de 90 graus, porque ele já é do quadrado, mas ele possui todos os lados com a mesma medida. O triângulo, que tem 3 lados, quando ele recebe a classificação de equilátero, é para dizer que os 3 lados possuem a mesma medida. O hexágono é um polígono de 6 lados. Para dizer que ele possui os 6 lados com a mesma medida, ele ganha a classificação de hexágono regular. Então, a alternativa C é a resposta correta para a questão 5. Na questão de número 6, que tipo de ângulo são formados? Que na realidade são ângulos, tá? Que tipo de ângulos são formados com os ponteiros das horas e dos minutos dos relógios abaixo? Ora, pela primeira figura aqui, a gente observa, né, os dois semicírculos que eu usei aqui de vermelho para determinar que os ponteiros de um relógio formam sempre dois ângulos, um menor e um maior. Nesse primeiro aqui, que é o relógio de 3 horas, esse ângulo de 3 horas aqui, ele é chamado de ângulo reto, porque ele é um ângulo exatamente no valor de 90 graus. E o outro ângulo aqui, ó, bem maior do que 90, ele é chamado de ângulo obtuso.
Para o segundo relógio, marcando as 8 horas, a gente também tem 2 ângulos, né? Esse espaço aqui que vai do 9 ao 11, que é menor do que o espaço que vai aqui do 1 ao 7. Esse menor, ele ainda é maior do que um ângulo de 90 graus. Então, ou seja, os dois ângulos aqui, como são maiores que 90 graus, são todos dois obtusos. E no terceiro relógio aqui que está marcando as 2 horas, o espaço menor aqui, que vai do 12 ao 2, né? Por ele ser menor que 90 graus, ele é chamado de agudo. E o outro aqui, que vai do 3 até o 11, ele é obtuso por ele ser maior que 90 graus. Questão de número 7. Que polígonos foram utilizados na imagem abaixo? Os polígonos são figuras que possuem lados, tá? Então, se ele tem aqui, a gente observa figuras com 3 lados, e as figuras com 3 lados a gente já sabe que elas são denominadas de triângulos. E a gente observa também algumas figuras aqui com 4 lados. Figuras com 4 lados a gente chama de quadriláteros, porque aqui a gente nem pode afirmar que são retângulos, que são quadrados, que são trapézios, que são losangos, paralelogramos. Então, a melhor classificação que a gente pode dar é chamá-los de quadriláteros, porque são figuras que possuem 4 lados. A gente vê as verdinhas, né? Mas a gente tem tanto verdinha triângulo, como tem verdinha com 4 lados também. Mas aqui, ou seja, enfim, a gente tem triângulos e quadriláteros. Na questão de número 8, ele pede que a gente descreva o caminho explicando a direção percorrida por Maria, que estava nos Correios e foi para a lavanderia. Olha aqui, ó. Aqui o correio. A lavanderia tá bem aqui. E aí Maria precisa percorrer um caminho. Olha como foi que a gente fez. Olha aqui a setinha dela saindo do correio. Então Maria pega a rua Bandeira Paulista em direção ao posto de gasolina. Entra à direita na rua Jesuíno Arruda. Segue em frente até a esquina com a Avenida São Gabriel, onde está localizada a lavanderia. Então aqui é o caminho percorrido por Maria dos Correios à lavanderia. Uma possibilidade, né? Porque ela pode também o seguinte: Maria, que está aqui nos Correios, ela pode seguir na rua Tabapuã até a esquina, até chegar na Avenida São Gabriel, pegar a esquerda na Avenida São Gabriel e depois pegar a esquerda na rua Jesuíno Arruda, que ela também encontra a lavanderia. Então, descrever o caminho, o percurso, tá? Então, às vezes, a gente tem mais de uma opção. A 9, ele pede que a gente leia atentamente o gráfico abaixo. O gráfico aqui é relacionado às redes sociais mais populares no Brasil. Então, a gente já observa pela organização das barrinhas que o Facebook é a rede social mais popular. Ou seja, é a rede social que as pessoas mais utilizam na internet, tá? Mas aí ela vem seguida de outras, de WhatsApp, de YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn e Pinterest. E aí a questão, ele quer saber qual das opções aqui ela está correta. Então, o item A diz que o LinkedIn é a rede social menos popular do Brasil. Ela está errada porque quem é menos popular é o Pinterest. Na B, ele diz que o WhatsApp é a rede social mais popular do Brasil. Está errada porque a mais popular é o Facebook. Ficando a resposta correta o item C, que o WhatsApp é a segunda rede social mais popular do Brasil. Por isso que ela está aqui em segundo lugar, né? Facebook com 130 milhões, o WhatsApp com 120 milhões. D, o YouTube é uma das redes sociais que supera o Facebook. Para dizer que o YouTube supera o Facebook, ele tinha que estar acima de 130 milhões, né? E não é o caso. E por fim, a última questão 10, lê atentamente a tabela abaixo. A tabela em que ele traz aqui os meses, ela não tem um título, tá? Mas aqui tem uma coluna para os meses do ano de janeiro a junho e uma coluna para número de aparelhos vendidos. E aí aqui a gente vê que são aparelhos celulares, tá? Então essa tabela é o registro de vendas de aparelhos celulares da loja Celvip. Não traz o título, mas ele trouxe aqui a explicação. Então aqui diz quantos celulares foram vendidos de janeiro até março. Então uma soma, né? 1.200 mais 2.420 mais 1.580, eu vou ter
5.200 celulares. Quantos foram vendidos de abril até junho? 2.800 mais 3.200 mais 2.500, que vai dar 8.500 celulares. E aí a última pergunta é qual é a diferença entre esses dois valores? A diferença é uma subtração. E aí, não é porque eu somei primeiro os 3 primeiros meses do ano e depois os 3 últimos, que eu vou pegar 5.200 menos 8.500. Eu não posso, né? Para calcular a diferença, eu vou pegar o maior menos o menor. Então, 8.500 menos 5.200 vai dar 3.300 celulares. Essa foi a diferença entre esses dois valores. Qualquer dúvida, gente, volta aqui na correção para fazer a prova bem legal. Um grande abraço.